Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Casa Luxo vai falar hoje na Open House sobre um ambiente cheio de peculiaridades, com duas meninas que se uniram para desenvolver este projeto especial, mas que não são sócias. Então, vocês vão poder acompanhar o resultado e a criação de tudo. Com a gente, Bia Torres e Ana Bianca de Petris. Meninas, muito obrigada por receber o Casa Luxo tão carinhosamente para falar de um ambiente muito legal. Me conta como é que foi a ideia inicial, primeiro dessa união, uma vez que vocês não são sócias, e depois o desenvolvimento do projeto, criação e conceito. Bom, nós estamos fazendo a pós-graduação juntas e estamos nos especializando em arquitetura comercial. Então, por que não usar esse nosso conhecimento nessa amostra que está começando aqui em Sorocaba? Como marco, né? Como um marco, Então, vocês tentaram adequar aquilo que vocês estão se especializando para transformar em algo residencial. Exatamente, trazer o comercial dentro do residencial. Me conta, Ana Bianca, como é que foi tudo isso? Então, na verdade, a gente começou com a ideia de usar a parte teórica da pós-graduação e aplicar isso dentro da amostra. Certo. A ideia foi escolher uma marca de algum fornecedor ou parceiro amigo nosso e que, junto com a equipe da Voz, fazer a releitura dessa marca existente e proporcionar isso como uma inauguração da nova marca no ambiente da Open House. Então, na verdade, existe um trabalho que vai além de vocês duas. Vocês acabaram envolvendo uma equipe que tiveram de dispor de tempo e processo de desenvolvimento, criação, adequação. Então foi um trabalhão. Não foi tão simples quanto pareceu. E foi inovador, porque aí a gente conseguiu aplicar uma leitura comercial num espaço residencial. E como eles vendem móveis para espaço residencial, eles vão acabar usando disso tudo como uma ferramenta futura. Isso. Que legal. E escolha de cor? Então, foi também baseado na releitura da marca, né? Que ela tinha desde o amarelo, que é a cor mais significativa, e os tons monocromáticos, que é do branco, cinza ao preto, né? Então, assim, a gente dispôs dessas cores envolvendo no projeto. Certo. E aí o amarelo é sempre num tom mais degradê. Alguns detalhes são mais fortes, outros mais claros, para criar um equilíbrio, né? Aí também a gente conseguiu também nas transparências, dos vidros, do lustre, de outras coisas. Não ficou nada pesado, mas é um ambiente com uma energia boa, né? Eu noto que é um ambiente completamente leve, contemporâneo, mas ele é marcante. Então eu acho que dificilmente alguém que passar por aqui vai esquecer. Porque ele, mesmo trabalhando esse cinza, esse preto, todos esses tons neutros, o amarelo, além de casar perfeitamente com cinza, ele foi pontuado. Então, assim, ficou muito bacana. Apesar de ter alguns apontamentos, alguns fatores que são isolados e desenvolvidos para esse fim, você consegue perceber que dá para adequar em qualquer cliente, para qualquer cliente. Isso. Não, mas eu não gosto de tanta cor. Mas a ideia inicial, ele compra. Não que seja um ambiente conceitual, que a pessoa vai falar, não, é muito bacana, mas não, é super comercial. Ele não tá dentro do que a gente está acostumado a ver, aquela mesmice, aquele padrãozão, mas ele é comercial. Então isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, é difícil, requer estudo, técnica, porque quando a gente vê pronto, principalmente as pessoas que não têm acesso, e isso não é que é menos ou mais, nada disso, é porque parece que é muito mais simples. Não, é porque o amarelo combina com cinza, então eu vou pintar minha casa de amarelo e cinza. Não, gente, não façam isso, vai ser um desastre. Por isso, existe um estudo.
o amarelo está no determinado ponto, na quantidade exata, para não agredir, para não ferir, para não ficar gritante. Então tudo isso é importante, não é simples. Foi um processo de estudo e desenvolvimento que é só a prática, é só o estudo que consegue fazer com que isso se torne realidade e que tenha um resultado legal, não tem jeito. Não, é exatamente. Se a gente tivesse colocado amarelo e cinza em tudo e não tivesse pego a transparência, o colorido, o branco, a gente não teria essa leveza. Porque antes a gente tinha o cinza como uma cor melancólica, assim triste. Como o azul, né? Ele trazia uma tristeza. E não, o ambiente não tem absolutamente nada de triste. Não, é. Então existe uma equilíbrio, uma harmonia, que o resultado é em virtude disso tudo. Qual é o outro material em relação à sustentabilidade que vocês falem, não, esse aqui foi importante e fundamental? Então, algumas coisas é legal a gente pontuar, assim, de principal. Toda a parte de marcenaria que a gente utilizou, até a Mobilar que participou junto com a gente, obrigada, Luiz, por ajudar a gente, foi a questão de a gente usar a parte de marcenaria OSB, certo. Que é a madeira de compensado, usado em tapume de obra, para quem não conhece. Então, assim, em alguns ambientes, alguns lugares a gente deixou no cru, outros a gente já deu uma pintura, né? Então, aí teve painéis que a gente utilizou na varanda de reciclado, de PET, que é o amarelo do teto, da parede foi cimento e madeira. E também em alguns brises a gente utilizou madeiras que eram das gavetas da casa antes da abertura da mostra. Então a gente aproveitou essas gavetas, mandou pro Luiz e ele transformou em painéis super legais, assim, super lindos. Eu acho que outra coisa que uma opção que a gente teve dentro do projeto foi manter o forro que já existia de madeira, é madeira nobre, né? Então a gente não podia descartar simplesmente descartar. Até por isso que a gente quis trazer o que estava sobrando para colocar no nosso painel e ficou um painel com um resultado super legal. Ficou muito bom. Casaluxo mostrou para vocês que é possível brincar com as cores sem perder elegância, sem faltar com equilíbrio e deixar um resultado incrível. E com a gente esteve Ana Bianca de Petris e Bia Torres. Meninas, muito obrigada. Obrigada, gente, por trazer. Prazer. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casaluxo está trazendo hoje um ambiente especial, comercial em Sorocaba. Falando em projeto comercial, é impossível que não lhe venha um nome à cabeça. Isso mesmo, Márcio Pedrico. É o cara que tem assinado todos os grandes projetos comerciais aqui em Sorocaba. E tem feito bem. E esse não ficou diferente. Márcio, muito obrigada por receber o Casaluxo para mostrar esse ambiente tão cheio de peculiaridades, lindezas, ricos detalhes e com um nome que você consegue ver em cada canto por onde os olhos passearam.
Fico feliz por estar aqui. Eu acho que, assim, o prazer é eu estar recebendo vocês aqui nesse espaço que foi criado com um prazer enorme aqui para a mostra. Eu acho que foi, enfim, como você diz, o próprio nome remete ao espaço, né? Me diga uma coisa. Hoje eu tenho notado que grande parte dos bons projetos comerciais tem a sua assinatura. Isso foi em consequência de um trabalho que você focou e voltou para esse fim, ou foi inicialmente uma coincidência? Eu não acredito em coincidência, eu acredito no fruto do trabalho mesmo, Andréa. Eu sou muito ousado nos projetos, eu gosto de mostrar novidades, coisas assim que fogem do óbvio, da rotina, enfim. Talvez isso tenha me trazido um pouco para o lado comercial. Faço muitas casas, faço assim, eu posso falar que é 50% cada coisa, mas eu dedico isso a essa questão da criatividade, mesmo lançar coisas novas no mercado. Em relação ao nome, esse nome lhe foi sugerido e a partir de então você desenvolveu o espaço, ou você teve essa ideia e a partir de então você criou o espaço recheado de bolhas? Bacana, a pergunta é muito boa. Porque na verdade quando surgiu esse espaço para mostra, me ofereceram esse espaço, era bar gourmet. Tá. Mas eu não me identificava muito com essa história, bar gourmet, né? Putz. Aí comecei a pensar na história, e aí me vem essas bolhas, conheci esse material no Sul, gostei da ideia, eu falei, eu vou aplicar isso nesse projeto no bar. Só que eu preciso mudar e fazer um link à história das bolhas, do bubble, né? Com esse espaço bar, porque vai ser a tônica do projeto. E aí foi em cima disso, a gente conseguiu junto ao Paulo mudar o nome, enfim, ter o resultado como marca do projeto. Em relação à escolha de cores, porque para compor o que teoricamente seria a fachada do bar, sim, você utilizou vidro. É um acrílico, são placas de acrílico, certo, com essas bolhas no meio aí. Tá. E aí você compôs com cores que são neutras. Sim. Você brincou com o azul da água, da bolha, e aí a gente entra no espaço que a gente tem um revestimento, um castelato bacanérrimo, numa cor cinza, um chumbo, a gente tem preto. Isso não ficou pesado, não ficou carregado. Como é que você faz para que isso funcione com essa harmonia? Cara, eu não tenho muito se você perguntar, explicação, não tem explicação. Nos meus projetos eu uso nessa história mesmo. Eu vou buscando cores, eu gosto de brincar com cores, gosto do preto, gosto do cinza, gosto do vermelho, enfim. Inclusive esses painéis, essas bolhas, elas alternam cores. Aí cada dia... É o RGB. Isso, trabalha com RGB. Então cada dia da semana a proposta é colocar uma cor diferente, enfim. Então eu gosto de usar nas cores. Não me preocupa muito se o vermelho uma cor conversa com a outra. Não estou preocupado com isso. Eu tenho um elemento fundamental no projeto que faz essa mistura, faz essa composição e nunca vai estar, pelo menos a expectativa é essa, nunca vai dar essa tônica negativa pro negócio. É porque, na verdade, a água sugere leveza, sim, limpeza, transparência, sim, não é? Exatamente. Então a gente já tem esse elemento que praticamente fecha a frente do projeto. Isso. E aí o recheio, ele é completamente neutro. Exato. O que caberia os vasos que a gente tem cor, que poderia ser de qualquer cor. Sim, qualquer cor. De repente, se esse bar fosse um projeto definitivo, a pessoa poderia mudar alguns detalhes e ter um resultado muito diferente com a mesma estrutura. Exato. Isso eu tenho certeza que ocorreu através de um estudo. Exato. Isso não é ocasional, isso não é nada de acaso, de nada disso. Isso é estudo, técnica e desenvolvimento. Exatamente isso. Quando você pegou o espaço, o que era fundamental? Você falou, não, isso não pode faltar. As cores vibrantes e esse movimento. Porque, em se tratando de um espaço comercial, como é o caso, comercial, enfim, pode ter numa residência um negócio desse, ia ser fantástico, né? Mas eu acho que tem que ter movimento, a coisa tem que ter vida. Dinâmica. Tem que ter dinâmica, tem que ter vida, tem que vibrar. Eu penso que esses espaços onde há concentração das pessoas tem que ter esse tipo de situação, várias faces ao mesmo tempo. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, eu acho que ela é muito pertinente no que diz respeito ao desenvolvimento de projeto. Tá. Quando a gente faz um projeto, um estudo, um briefing,
de um cliente de uma obra residencial, Certo. você já tem definido quais são os possíveis moradores, Sim. o seu cliente, o que ele espera e o que deseja. Exato. Quando você tem um ambiente comercial, seu cliente é infinito. Exato. Você não tem um perfil de um cliente determinado, porque ele não é um. Ele é 1000, ele são 2 milhões. Sim. E cada pessoa tem uma expectativa em relação ao ambiente. Diferente, enfim. E eu noto que o que você tem feito, isso é o feedback, é o que eu escuto Legal, nos isso é bacana, bastidores, resultado tá? bacana. Que os seus ambientes costumam agradar. A gente não pode falar em unanimidade mesmo, porque eu não colhi informações para isso, não era o objetivo. Tá. É de escutar mesmo. Consegue agradar uma grande maioria de pessoas. Ou seja, você está criando para um cliente que você desconhece. Exatamente. Porque o teu cliente não é o dono do bar, não é o dono do restaurante. Sim. Ele é a sua ferramenta. Ele é a minha Ele é ferramenta. o teu vínculo. Ele contratou porque ele acredita no teu trabalho, mas não é para ele o teu projeto. Exato. O cara pode odiar vermelho e o seu projeto dispor de uma todo vermelho. cortina de veludo belíssima vermelha e ficar um show. Isso eu falo sempre para os meus clientes no âmbito comercial. Eu faço entrevista, faço aquele negócio todo de preparação de projeto, aquela conversa, né? Que eu acho que a gente tem que ter mesmo. Talvez seja essa parte fundamental. E ao final dessa história, eu venho com uma palavra muito negativa, talvez na consciência do cliente, que é: tudo que você falou, tudo aquilo que você gosta, não vai servir para mim como projeto. Porque eu vou, o caminho contrário, eu vou ao que as pessoas querem ver. Ah, se você gosta do rosa, o rosa, talvez tenha, talvez não tenha. Vamos ver o que o povo espera. É isso, a expectativa minha é agradar. O estudo do marketing, nesse caso, ele é muito mais importante do que a opinião do cliente. Exatamente, isso. O cliente já te contratou pelo teu know-how. Sim. Mas ele não é a pessoa que vai falar sim ou não em relação à opção, escolha. E quando o cliente vem nos contratar, enfim, ele vem, eu acredito que muito nisso, que ele vem entregue a essa situação. Você é um profissional e você vai ter a obrigação de resolver. E é só por isso que os resultados têm sido muito positivos. Sim. Tem ficado, eu acompanho visualmente, de longe, de perto, e tem ficado muito legal. Fico feliz. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo Casa Luxo também gostou tanto quanto eu. E se vocês querem mais, de pertinho, detalhes, venham pra cá e não deixem de visitar o Bubble Bar. Márcio Pedrico. Obrigada, Isso. Márcio. Obrigado a você. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casa Luxo volta num ambiente lindo, oriental, com toques especiais, feito por duas pessoas. Duas pessoas que eu já conheço há algum tempo, gosto, respeito e admiro. A Michela não tá aqui, ela é a peça fundamental, tá, gente? Ela é o processo criativo todo disso.
né? Isso aí. Não, na verdade não. O Rafael é um espetacular de um arquiteto e a Michela, a esposa dele, ela cuida da parte de interiores. Eles formam uma dupla impecavelmente top de linha. Rafael de Aquino e Michela, um beijo. Você tá aqui em todos os cantinhos e a gente vai falar de você. Rafa, como é que foi a criação desse ambiente, esse conceito, esse lado oriental? Como surgiu tudo isso? Então, em junho a gente foi viajar, né? E a gente foi para Dubai e depois para o Japão. E daí, quando a gente voltou, a gente falou assim, vamos estar fazendo um ambiente para estar lembrando um pouco da viagem. Ah, tá. A gente também, quando a gente viaja para Fortaleza, a gente faz casa de praia. O ambiente tá lindo e as referências são dignas de quem foi para Dubai e depois para o Japão. Aonde você entra, aonde a Michela entra, como é que vocês trabalham de verdade, assim, como é que funciona essa parceria que além de um casamento, é uma parceria profissional? A Michela já está há algum tempo com você, no escritório, efetivamente, trabalhando ativamente, levando tudo, escritório, nome. Como é que funciona, Rafa? Então, na verdade, é assim, a gente tem um processo bem interessante, que eu entro mais com a parte da concepção, a parte técnica, o que pode ser feito, o que não pode, em relação quebra-parede, não quebra-parede, aumenta vão, não aumenta. E depois ela entra dando molho e lapidando todo o ambiente, né? Então, nesse processo a gente já vai trocando umas ideias, já vai ajustando os ponteiros e depois ela vai entrando com o toque feminino. Esse quarto, assim, desejo de consumo, tem algumas peculiaridades. A gente tem um papel de parede belíssimo, dourado. A gente tem os pendentes em cristais champanhe. Sim. Tudo isso que deixa mais luxuoso. Os criados nudos são todos espelhados. A coxa dourada. Como é que funcionou toda essa história, assim, a escolha, elemento? Vocês participaram juntos ou a Michela decidiu e a partir daí vocês desenvolveram juntos? O conceito foi da Michela, o conceito foi do escritório, como é que funciona? O conceito, na verdade, foi do escritório, mas ela que bateu o martelo final, né? Então, lá a gente viu várias referências do preto, do dourado, assim, do espelho champanhe, coisa que aqui a gente não utiliza muito. Então, a gente falou assim, então vamos retratar e trabalhar bem essa questão desses elementos aí. Na verdade, eu sinto que quando você de imediato fala para o cliente dessa história de dourado, às vezes as pessoas tendem a achar que isso é extremamente clássico, ou se o cliente é jovem, ele tem uma certa rejeição logo de cara. Mas o ambiente tá super harmônico. Não tem cara, tem cara de um cliente mais velho. Não, o dourado não tá carregado. Sim. Então, essa brincadeira toda resultou numa harmonia e numa elegância. Não tem nada over. Porque quando a gente pensa oriental, a gente pensa que tudo é muito. Sim. E não. O conceito é oriental, mas a forma de decorar, a forma de criar é muito de vocês. Sem dúvida. Porque o escritório tem uma proposta bastante contemporânea. E eu sempre vejo alguns elementos, que eu vejo revistas, todos vocês, acompanho tudo de perto. As revistas, quando tem exposição de alguns ambientes, eu sempre encontro um objeto, um móvel com uma carinha mais clássica. Sim. Então essa brincadeira é permitida, desde que feita com consciência, baseado na técnica, bom gosto, estudo. Não é assim, simplesmente colocar um móvel antigo no meio de alguma coisa muito contemporânea, minimalista, porque não é assim que funciona. Mas eu senti, assim, desde o primeiro momento, o closet. Ele é lindo, ele é amplo. O banheiro, as pastilhas, me conta. Então, a pastilha é... Tudo aqui é chique, gente. Foi um choque, né? Porque, assim, a gente vamos estar trabalhando com algum elemento em pastilha, porque lá a gente tinha muito esse azul turquesa, né? E o dourado também. Então a gente falou assim, então vamos fazer um negócio diferente, vamos usar um pouco, vamos assim, pastilhar o banheiro todo, né? E acabou dando uma combinação legal com o detalhe da pastilha dourada, com a bancada de ônix. Então ficou um casamento legal. Um casamento muito legal. O móvel. A Todeskine entrou como parceira. Sim, a Todeskine desde o primeiro momento abraçou, né, a nossa ideia e eles foram felizes também, né, na montagem e no trabalho deles. A madeira combinada com esses espelhos
ficou mais chique ainda, né? Ficou um negócio bem interessante. E normalmente não é um móvel que você tropeça e vê em qualquer showroom. Sim. Você concorda? Sem dúvida. Isso é o que eu sempre falo. Por melhor que seja o fornecedor, por melhor que seja a loja, quando você tem um bom profissional por trás disso tudo, o desenvolvimento ele passa a ser exclusivo. Não é 90% das lojas, você não vai encontrar uma peça com esse tipo de composição. Sim. Entendeu? Então houve um processo, eles executaram aquilo que o Rafael e a Michela desenvolveram. Sem dúvida. Então você tem um material de qualidade desenvolvido através de cabeças que fazem a coisa acontecer e o resultado fica muito bacana. Sim. Porque na verdade assim, até o tom emadeirado assim, um pouco mais escuro é um negócio que não é perigoso. Assim, é perigoso, não é muito confortável. Então perigoso. O pessoal fica com medo, será, né? Eu utilizo ou não utilizo? Então muitas vezes você acaba... Como vai dosar? Como que eu vou dosar? Então é muito mais fácil de repente eu ir, eu vou no branco, porque no branco eu não erro muitas vezes. E aqui a gente falou assim, não, vamos brincar, vamos usar. É uma amostra, então tudo é permitido desde que você tenha uma certa coerência. Na verdade é uma amostra, mas eu acredito que é um ambiente completamente aplicável. Sim, sem dúvida. E isso que foi a nossa ideia. Nada que tenha falado, não, isso aqui ficou over, aqui a gente excedeu, aqui propositalmente a gente quis forçar para chamar atenção, não. Existem alguns elementos que são peças fundamentais que chamam atenção e que, né, ponto focal, toda essa brincadeira. Mas de um modo geral, o ambiente está muito equilibrado. Sim. Mas uma coxa dourada, parede dourada e lustre champanhe? Aí você tem um pendente em cima de 2 criados mudos enormes, espelhados, 2 pendentes robustos. Ficou over? Não. Aí você tem uma cabeceira que também tem seda. Então, ficou muito bacana. Sim. Não é um trabalho fácil, não é. Eu respeito o teu trabalho, te admiro. O que eu preciso reforçar, e que não é fazer bonitinho, porque eu poderia falar exclusivamente pro Rafael, mas eu preciso pontuar e gostaria que vocês soubessem. O Rafael eu conheço como profissional, como fornecedora. Ele tá entre as pessoas mais éticas, um caráter excepcional, assim, não tem como comparar. É um ser humano especial, além de um grande profissional. Então, quando você pensa, eu tô entre esse e o Rafael estiver em um dos polos, eu garanto que você vai estar contratando uma pessoa idônea, com caráter, com princípio e um profissional ímpar. Ele sabe o que faz bonito e vocês com certeza vão estar em boas mãos. E foi um grande prazer ter o Rafael de Aquino. A Michela não tá aqui, só tá aqui de coração, no Casa Luxo. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. O ambiente tá lindo. Obrigado. Meu carinho e admiração, ele só cresce. Obrigado. Vocês fazem parte de umas pessoas que a gente pode não encontrar direto, mas que eu tenho carinho e respeito e admiração profunda. Obrigado. Obrigada. E o Casa Luxo fica por aqui, se despede e até semana que vem. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.